Muito boa noite a todas e todos. Começou a Semana do Romance, o primeiro capítulo, uma semana inteira sobre esse gênero, que é um dos gêneros mais fascinantes da prosa, que é o romance, e o mais lido, o mais vendido em todo mundo. Isso é uma coisa que eu já falei antes. Para vocês que me conhecem, muito boa noite. Para quem não me conhece, já vou me apresentar. Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo, A Semana do Romance. Meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, sou professor de criação literária, também sou doutor em psicologia pela USP. Essas atividades estão muito ligadas no meu percurso. Meus estudos se encontram nessa intersecção entre o trabalho da escrita e os processos psíquicos criativos da atividade artística. Mais uma vez eu quero dar a vocês as boas-vindas para essa formação online que eu vou oferecer ao longo dos próximos dias. A gente vai se reunir ao longo de 4 dias, segunda, quarta, quinta e domingo. A gente vai cumprir um arco, né, nessa semana. Então, a gente vai começar falando um pouco das condições objetivas do romance do ofício, né, do ofício da escrita e da produção do romance. Vamos falar um pouco dessa noção de crise da representação. Putz, Thiago, que cabeçudo isso. Não se preocupa, eu vou colocar isso muito praticamente como que esse elemento da história do romance nos constitui como autoras e como autores, né? Então, esses encontros são sempre muito reflexivos e ao mesmo tempo muito práticos, né? Então, muitas das perguntas que a gente vai fazer aqui são perguntas muito práticas e a gente vai ter respostas práticas para isso. Então, o arco da semana é condições objetivas do ofício, da escrita, né? Eu hoje minha vida é entre os livros, né? Eu publiquei um livro em 2004 e eu sou grato àquela decisão, aquele salto, aquela coragem, porque hoje em dia a minha vida ela é isso. A minha vida é literatura, minha vida é escrita, minha vida é leitura, a minha vida é docência. Eu vivo exclusivamente, né, desse meio, assim, respirando literatura, né? E eu vou falar um pouco do lado de cá, de todas as experiências que eu tive, né? E também dos colegas, dos percursos, né? Eu já coordeno oficinas há muito tempo, como grande parte de vocês já sabe, né? Então a gente vai falar muito sobre o fazer da escrita, né? E também sobre a disciplina e o tempo, né? A disciplina do escritor do romance não é igual à disciplina do escritor de poesia, por exemplo. Completamente diferente. Já vamos falar sobre isso. Depois a gente vai falar das condições subjetivas, né? Essa ideia de planejamento, de espontaneidade, como que a gente faz para equilibrar isso, né? Quais são os métodos, vamos dizer, relativamente seguros de você, vamos dizer, estipular um projeto de livro, né? Saber que esse projeto é um bom projeto, né? E planejar, sabe? Para não ficar perdido, para não se orientar, mas ao mesmo tempo guardar uma dose de espontaneidade da criação que te permita brincar, que te permita jogar, que te permita se surpreender com o livro que você vai escrever, né? Então você já vê que a gente está falando aqui de questões muito práticas que, se você já se aventurou pela escrita, você já deve ter se defrontado com elas, né? E vamos falar, por fim, da escrita hoje, ou seja, sobre a interlocução, sobre como que você pode fazer para escrever o seu livro nos próximos 12 meses. No nosso terceiro encontro, a gente vai falar sobre uma formação que eu ofereço todos os anos, já faz algum tempo, né? Uma formação de 1 ano de duração, desenhado para que você escreva em companhia, para que você escreva com estímulo, constante descoberta da amizade literária. É uma formação de 1 ano, com encontros semanais, tanto ao vivo quanto gravados, né? Essa formação que eu ofereço desde 2016 resultou em dezenas e dezenas de livros publicados, em vários prêmios, né? E ao longo dessa semana a gente também vai apresentar alguns depoimentos de alguns dos participantes. Thiago, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Por que você está falando? Eu estou falando isso porque as pessoas me escrevem ao longo do ano inteiro, querendo saber quando é que eu vou abrir inscrições. Então, tô dando satisfação para essa turma. Mas se você nunca ouviu falar disso, não se preocupa, fica aqui, a gente tem muita coisa que a gente vai conversar, né? A gente vai abrir o caminho, né? A gente vai limpar um pouco a ideia é limpar um pouco aquela sujeira dos escrúpulos, dos poréns, das nossas noias e neuroses que a gente vai construindo e vai, vamos dizer, colocando diante do nosso desejo. Então a ideia é limpar um pouco
esse caminho, né, para tornar ele o mais claro, o mais nítido possível, para que você construa a sua obra. Essa aula, essa sequência de aulas, ela serviu para muita gente, ou seja, vai ser muito útil para você. Seguramente vai ser um divisor de água se você tá falando sério em relação a escrever um romance, né? Ponto final, sabe? E é isso, mas isso vai ser no terceiro encontro. E até lá a gente tem muita coisa para conversar, não vou falar disso agora. É isso. E essa é a minha chance de te ajudar, não importa em que caminho, em que percurso você esteja. Vamos dizer que você tá... Não tem nenhum projeto ainda de livro, né? Esse é o lugar para você, esse é o lugar para você. Você nem sabe o que você quer escrever, esse é o lugar para você. Vamos dizer que você já escreveu uma obra e sentiu, vamos dizer, algumas lacunas na formação, entendeu? Alguns lugares em que você acha que você poderia se desenvolver e você não quer passar 20 anos pesquisando por conta própria, naquele jogo de ensaio e erro, né, com leitores que, assim, que são bons leitores, gostam do que você faz, mas muitas vezes eles não sabem te ajudar. Por melhor que seja a boa vontade deles, eles não têm a leitura especializada, eles não fazem parte de uma comunidade de pessoas que estão voltadas especificamente para um projeto, que é um projeto de escrita, que é uma coisa completamente diferente, né? Então, esse, vamos dizer, é um foguete, sabe? A gente vai viajar. É um foguete, você vai sonhar, vai fechar os olhos, vai sentir essas coisas que a gente vai conversar reverberando em você, e a ideia é que você deixe que isso vá surtindo efeito em você. Assim como a escrita, o aprendizado e a transmissão também se dão um pouco pelo inconsciente, não é? Quando a gente escreve e a gente está mobilizado, né, na nossa história, na nossa aventura, naquilo que a gente está criando, a gente trabalha inclusive dormindo, ou seja, tem sempre um escritor trabalhando quando a gente está às voltas com um romance, quando a gente está às voltas com uma obra. Tem sempre um sujeito ali, né, que mesmo que você esteja dormindo, ele está costurando, ele está combinando, ele está se lembrando de coisas que vão te ajudar, né? Então isso é muito bonito e a gente vai falar disso também. Já estamos falando, mas vamos desenvolver isso mais para frente. Bom, do que a gente vai falar hoje, pessoal? Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre as origens do romance e um pouco do paradoxo dessa caracterização. O que é romance, o que não é, né? Qual que é o limite, qual que não é, né? O que se enquadra dentro do romance, né? E por que isso é importante para a gente agora, né? Em segundo lugar, a gente vai procurar entender um pouco o fascínio desse gênero. Por que ele nos comove? Por que é o gênero mais lido e mais vendido em todo mundo? O que a gente pode fazer com isso, de alguma maneira, né? E onde esse gênero pode nos levar a partir da minha experiência, da experiência de muitos colegas, de gente milhares de pessoas que já passaram pelas minhas formações, né? A partir da análise de um percurso autoral, a gente vai fazer uma engenharia reversa para analisar as etapas importantes da vida de um romancista e o que existe em comum e o que existe de incomum nessas etapas, né? E o que você precisa saber para começar a estruturar a sua obra dentro desse gênero, né? Em quarto lugar, a gente vai falar do tempo do romance, as etapas da preparação do romance, e porque é tão difícil, difícil escrever quando a gente não sabe em que etapa que você está, quando a gente não sabe caracterizar, né, em que momento que você está do percurso, né, que você não sabe identificar o hibridismo dessas etapas. Ou seja, a gente vai falar sobre as etapas da preparação, né? Muitas vezes a pessoa não consegue escrever porque ela não sabe em qual estágio que ela está, tá? O trabalho criativo, a disciplina autoral, rotina de criação, estado de fluxo e fluência, dependendo de quem está conversando conosco, a gente fala em estado de fluxo. O que acontece, né? A gente fez uma pergunta para vocês, a gente recebeu, a gente reuniu as respostas. A pergunta é: qual é o desafio na hora de escrever um romance? Qual que é o seu desafio na hora de escrever um romance? É muito interessante analisar essas respostas naquilo que elas têm também de comum e naquilo que elas têm de singular, né? Muita gente me falava: Thiago, eu tenho muita dificuldade de me manter no assunto central da minha história. Eu me perco à medida que eu escrevo, né? Eu tenho uma dificuldade de manter uma disciplina na hora de escrever. Muita gente escreveu sobre isso, né? E às vezes a ideia da disciplina um pouco derivava para a ideia da confiança, né? Falta confiança, falta acreditar naquilo que eu escrevo.
falta acreditar no meu projeto. Porque às vezes eu tô acreditando, eu tô super entusiasmado e de repente cai. E aí sobe de novo. E aí só quando sobe de novo, minha confiança, meu estímulo, já se passou muito tempo, então eu estou sempre recomeçando de alguma maneira, né? E por falar nisso, muitas vezes o grande desafio é começar mesmo, né? Como desenvolver um projeto, né? E como eu saber se esse projeto, se esse texto, se esse capítulo, o capítulo seguinte, estão prendendo a atenção do leitor ou não, né? O que faz com que um texto prenda a atenção do leitor? Isso a gente vai falar muito na quarta-feira, na aula 2, né? Ou seja, tem gente que reconhece, que fala, olha, eu precisaria escrever quando é possível, né? Mas eu tenho dificuldade de escrever quando é possível, né? Eu tento reservar grandes blocos, muitas vezes eu não consigo, mas eu sei que eu devia aprender a escrever, vamos dizer, numa meia hora que eu tenho disponível, numa hora que eu tenho disponível, né? E muitas vezes quando eu vejo, eu tô meia hora ali no Instagram, me perdi, sabe? Perdi aquela meia hora, bobamente, e o meu projeto ficou ali engavetado. Às vezes o problema é algo como revisar demais. Quanto que é bom revisar? Essa é uma pergunta, né? Até que ponto que a gente deve revisar um texto e a partir de que ponto que a revisão começa a girar em falso, né? E você sente que não está avançando, né? E o teu olhar está viciado, teu olhar tá, ele não consegue mais olhar para o texto. Como que a gente vai fazer para olhar para o texto com olhos frescos, né? Renovados, né? Para poder enxergar se seu livro tá bom mesmo, né? É isso. Às vezes tem gente que me escreveu que tá falando, olha, eu tô escrevendo, eu tenho mais de 50 anos e nunca escrevi um projeto literário, gostaria de saber como que a gente faz para começar, só escrevi poemas, né? O meu maior desafio é o tempo, tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, tenho que me desdobrar, né, em relação a várias coisas. Também tenho minhas urgências, tenho as minhas necessidades de descanso, né? Ou, sei lá, sou da área de exatas, ou tenho dificuldade com a gramática, ou seja, são várias as dificuldades, né? São várias as perguntas, os desafios que a gente enfrenta, vamos dizer, na hora de confrontar a produção de um livro de longa duração, né? Porque qual que é essa particularidade do romance? A gente vai falar da definição do romance, mas tem uma particularidade do romance que ele é um gênero longo. Você compara ele com um poema, claro, existem poemas que são longuíssimos, mas o romance ele é um gênero de fôlego, né? Às vezes me perguntam, mas o que você fala de romance de fôlego? O fôlego é algo que você treina, né? Fôlego é algo que você desenvolve com o tempo. A gente não nasce com fôlego. Essa coisa de a gente nasce sabendo, ou nasce sabendo ou não nasce sabendo, não tem maior bobagem do que essa, né? Imagina a fadinha lá das Olimpíadas no skate, se ela tivesse nascido no século XVI, ainda não inventaram skate, o que ela teria feito, sabe? Essa ideia de que a gente nasce fora de uma cultura, né? É impossível, né? Ou seja, a gente desenvolve sim, né? E está justamente nessa perspectiva de olhar, né, para essa natureza, vamos dizer, para essa plasticidade do nosso trabalho, inclusive que é um reflexo da neuroplasticidade, que é algo que é fascinante, que é a ideia de que a gente aprende, o nosso cérebro se transforma a partir dos nossos hábitos, né? A gente não escolhe o nosso futuro, a gente não escolhe o que a gente quer ser quando crescer. A gente está sempre crescendo, certo? A gente escolhe os nossos hábitos e os nossos hábitos escolhem o nosso futuro. Isso se chama neuroplasticidade, né? Então você cria as condições, né? Mas vamos lá, vamos falar das origens do romance. A gente tem muita coisa para falar por aqui. Todo mundo. Eu acho que assim, essas questões, muitas dessas questões que eu coloquei, elas são questões comuns, elas vão continuar sendo questões muito comuns ao longo de toda a nossa. De todo o nosso percurso, de toda a nossa formação, sabe? Só que a diferença, ela vai se dando um pouco pela experiência, né? Depois que você começa a publicar, depois que você começa a praticar, depois que você entende do que se trata essa prática e de como a gente pode confrontar cada uma das etapas de um livro, por exemplo, tem 3 grandes problemas no romance, né? Eu estou adiantando um pouco alguma discussão, mas não importa.
tem três grandes problemas no romance. O primeiro grande problema no romance é o romance natimorto, é o romance que nunca chegou a ver a luz do dia, né? Ficou nessa, sabe, eu vivo me encontrando numa festa com alguém, o que você faz? Eu escrevo. A pessoa já, como assim? Como assim, você escreve? Né? O legal é quando as pessoas falam, ô Thiago, muito prazer, eu ouço seu podcast. Mas muita gente chega, fala, eu escrevo, nossa, eu tenho um projeto engavetado, ó, há 5 anos. E eu, assim, muitas vezes penso cá comigo, a grande chance é que essa pessoa continue com esse projeto engavetado por mais 10, 15, 20 anos. E que ela nunca tire o projeto do papel. Ou não coloque o projeto no papel. Né? Segundo lugar, é o romance incompleto. É o romance inacabado. É o romance que... Ou seja, é um romance que não se defrontou ou não aguentou o contato com a própria realidade, com a sua própria materialidade. Né? E eu acho que essa dificuldade tem seus trabalhos, suas técnicas, né? Seus desenvolvimentos, sua discussão. Né? Tem caminhos possíveis. Eu nunca gosto de falar de um caminho, eu gosto de falar de caminhos possíveis. Né? E em terceiro lugar, é o romance que é o romance ruim. Né? Thiago, ruim é relativo. É relativo, mas é relativo até certo ponto. Né? Então, muitas vezes a pessoa foi lá, escreveu, passou 2 anos escrevendo um projeto, terminou o romance, mandou, né? Ou seja, eu fui jurado de vários prêmios literários e a gente recebe, né? Então, muitas vezes dá vontade de falar para a instituição, né? Que me chama para ser jurado, fala, gente, vocês não precisam de um concurso, a gente precisa de um curso, né? Vamos montar um curso, né? E é disso que se trata, né? Porque muitas vezes esse romance tem muito a ganhar, né? Com algumas conversas, tem muito a ganhar com uma orientação. E são várias dificuldades diferentes, ou seja, o romance natimorto, o romance incompleto e o romance ruim. É um romance chato. Da perspectiva do leitor, é um romance chato, é um romance que, sei lá, nossa mãe lê, o nosso pai lê, né? E para cada um desses romances incompletos, né, existem as suas técnicas, existem os seus recursos, existem os seus mecanismos, existem as suas reflexões. Muita gente já passou por essas fases. Existe uma maneira da gente condensar esses ensinamentos. E é disso que a gente está falando aqui hoje. Então, em primeiro lugar, gente, qual que é a definição de um romance? A gente pode definir um pouco o romance. Eu adoro essa noção que é do Santo Agostinho, né? Que ele fala sobre... É um pouco a fala do Santo Agostinho, que ele fala, se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, eu não sei. Né? Ou como Cecília Meirelles, que dizia sobre a liberdade. Né? Liberdade é a palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Né? Essa é uma reflexão de um colega meu, de um amigo meu, chama Julian Fuchs. Né? Essa parte da nossa conversa ela vai refletir essa leitura. O romance ele vamos dizer, um encontro entre o impulso atemporal da narrativa, ou seja, algo que é eterno, né? Que as pessoas faziam à beira de uma fogueira, né? E a expressão imediata do presente. Ou seja, ele é um encontro entre o atemporal com o momento atual, com o agora, com o nosso pânico cotidiano, né? Com aquilo que o Drummond chamava, não é? É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico. Ou seja, vamos dizer, esse encontro entre aquelas histórias que sua tia contava quando você era criança, aquelas histórias que a gente conta para nós mesmos, né? Muitas vezes de forma extremamente repetitiva, mas sempre como se fosse a primeira vez, né? E aquela expressão imediata do presente, a nossa língua, a nossa inserção social, né? Cabe no romance uma vastidão de conflitos e conflitos de que nós somos feitos, né? É um lugar das contradições, é um lugar das ambivalências, né? Que a palavra converte em paradoxos, né? O romance ele é onívoro. O que quer dizer isso? Que ele é um pouco tropicalista, sabe? É antropofágico, que ele devora as coisas, né? Que ele guarda
suas potencialidades realizadas e suas potencialidades não realizadas, né? Mas o romance não é tudo o que se escreve em literatura, né? E nem toda narrativa é um romance, né? Tem um texto texto clássico do Lukács, que é o Teoria do Romance, que ele fala que o romance ele busca descobrir e construir pela forma a totalidade oculta da vida, ou seja, por meio de uma forma ele procura desvendar e ao mesmo tempo dar um sentido, né, para essa totalidade oculta da vida, para muito do que eu no imediato, no meu convívio cotidiano com as coisas, eu não consigo dar conta, né? E que muitas vezes na leitura de um romance, né, como leitor e como autor, eu termino aquele livro e falo, sabe? Te dá aquela sensação de uma nostalgia de alguma coisa que você não viveu, ou de uma sensação de costura, de realização, de elaboração interna, né? Por falar nisso, eu acho que o romance ele vai sempre conviver com as suas duas grandes acepções, né? Em alguns idiomas, romance é novel, em inglês é novel, por exemplo, né? Em espanhol é novela, né? Que tem a ver isso? Isso tem a ver com a preocupação em afirmar uma novidade, né? Em se diferenciar do que foi feito antes, ou seja, a novela, né, espanhola ou novel anglo-saxônico, ele vamos dizer, a busca do novo. Ele é a busca de uma singularidade, né? E a nossa acepção latina, né, francês, italiano, né, romance em português, romance em francês, né? Ou seja, tem a ver com as tradições românicas, tem a ver com a permanência da tradição de criar histórias, né, populares, de abdicar do latim, né? As línguas românicas elas são, vamos dizer, uma subversão, né, da língua oficial, né? Ela já é um pouco, vamos dizer, revolucionária nesse sentido, né? E tem a ver com essa tradição de romancear, né? Ou seja, existe uma eterna tradição entre essas duas noções de continuidade e de ruptura, né? Continuidade e ruptura. Todo romance que você for encontrar hoje, né? Ou todo bom romance que você for encontrar hoje, ele vai tentar, vamos dizer, ser singular em algum aspecto, né? E essa singularidade é uma recombinação de jogos. Muitas vezes essa recombinação das cartas do romance, ela cria algo extremamente singular. Às vezes o romance não quer isso, às vezes o romance ele quer escrever uma boa novela, um bom romance policial, né? Um bom romance erótico, um bom romance histórico, né? Mas que siga, vamos dizer, um modelo de uma contação de histórias. Ele quer que o leitor mergulhe ali dentro, né? Conheça os personagens e não tenha vontade de sair daquela história, né? Às vezes não, às vezes o romance está sempre te falando, olha, isso aqui é um romance, né? Isso aqui é um romance, isso aqui não se distraia, não mergulhe, né? Ele está sempre te levando para uma reflexão, né? Ou seja, o romance ele sempre está tentando recusar, ou seja, aquilo que já passou, uma sensibilidade já gasta, já velha, né? E ao mesmo tempo se valer dos recursos que ainda são válidos, que ainda são interessantes. A noção de espaço, tempo, de personagem, né? A construção, por mais que você tenha flashbacks, né? Por mais que a prosa muitas vezes vá para frente, vá para trás, né? Existe, vamos dizer, algo, né? de uma certa concepção corrente, de uma certa concepção que o leitor vai lá, se senta e espera que determinada coisa vá seguir uma sequência lógica. Se isso não segue uma sequência lógica de uma certa causalidade, casualidade, ele vai se perder, né? Eu acho que tem algumas perguntas que a gente pode fazer. O romance ele foi inventado por alguém? Acho que tem 3 teorias, né? Será que ele foi inventado por alguém? Será que ele decorre de uma evolução das formas da escrita? Por exemplo, como quando eu era criança tinha o videogame 8 bits, depois 16 bits, depois não sei o quê. E ele foi avançando, né? Tem muita gente que enxerga, né, as formas literárias como uma evolução, né, como um desenvolvimento. Embora seja, vamos dizer, uma corrente bastante minoritária, né, que faça isso, né?
Em último lugar, uma explicação do surgimento do romance é que é um resultado, vamos dizer, o homem mudou, a mulher mudou, né, a partir de uma transformação política, sociológica, econômica, né, sobre a cultura, sobre os usos da literatura, sobre a consciência dos autores, né, do público leitor, e de repente foi surgindo algo muito adequado, né, para esse sujeito moderno, que não existia ali no século X, não existia no século V, por exemplo. Tem uma teoria do surgimento do romance que está aí, vocês estão vendo aqui do meu lado, Don Quixote, né? Que seria, vamos dizer, o inventor do romance, né? Mas, contradizendo essa teoria, muita gente vai falar, pô, surgiu aquela obra, né? Uma obra desse patriarca de uma tradição, né? Que é muito interessante, porque é uma história que vai reaparecer, inclusive, em obras nossas, contemporâneas, que é, vamos dizer, uma grande batalha entre o indivíduo... O que é o Don Quixote? É uma batalha entre o indivíduo sonhador, né? O cara leu muito, ele ficou mal dos nervos, né? Foi tomado pela loucura, então ele enxerga coisas onde elas não existem, né? E aí, o que você tem, né? O Don Quixote é esse sujeito que vai lá cutucar os moinhos, achando que são dragões, né? Ele vai falar com uma aldeã, né? Que trabalha numa taberna, achando que é uma princesa, encastelada, encarcerada, né? Sequestrada por vilões, né? E ele jura amor eterno, né? E se compromete com salvá-la, né? Ou seja, tem toda essa história que ao mesmo tempo que zomba, que tira um sarro, e toda alusão é também uma forma de homenagem, né? Às novelas de cavalaria antigas, ao mesmo tempo que ele desconstrói essas novelas por meio de uma homenagem zombeteira, irônica, né? Ele está apresentando um contraste muito grande entre esse indivíduo que sonha, que somos todos, não é? E uma realidade que, vamos dizer, malogra, né? Uma realidade difícil, uma realidade áspera, uma realidade dura, né? E tá lá o Don Quixote, vamos dizer, sabe, errante, cavaleiro errante, indo para lá, indo para cá. E ele tem, né? Ele tem poucos seguidores, mas ele tem seguidores, né? E esses seguidores, eles são admirados pela paixão desse sujeito. E é muito bonito, e ao mesmo tempo é trágico, e está presente em outras obras. Por exemplo, Madame Bovary, romanção, algumas centenas de anos depois, Madame Bovary, de Flaubert, que é aquela mulher que também lê, vamos dizer, histórias de paixão, né, que compra que seria o equivalente a bancas de jornais na época, Sabrina, Rebeca, se deixa levar por aquelas figuras, por aqueles amores perfumados, né, por aquelas intrigas das histórias e almeja uma outra vida, não aceita que a realidade é aquela. Você vê que semelhança que tem entre Don Quixote e Madame Bovary, né? Ah, Thiago, não li essas obras. Não tem problema. Por enquanto a gente não... A ideia eu estou te apresentando algumas histórias, né? E o convite é sempre que vocês um pouco reflitam e falam, bom, tem coisas aí que eu me identifico, né? Poxa, sei lá, eu posso enxergar um pouco esse contraste em outras obras, né? Em filme, ou seja, esse é um protótipo de história, né? As pessoas falam do mito do herói, mas, vamos dizer, uma referência, uma estrutura narrativa das mais usadas, a mais clássica no Ocidente para o romance é essa, né? Bom, e aí o pessoal vai contestar, vai falar ao mesmo tempo, pô, que legal, ele escreveu esse livro, mas faz muito tempo, né? Ou seja, não teve, vamos dizer, um legado, aquilo se deu, vamos dizer, foi uma espécie de acidente, né? O romance foi surgindo muitos séculos depois, né? Foi surgindo, por exemplo, com Robinson Crusoe, que é a segunda hipótese, né? Capitalista, burguês, protestante, né? Esse contexto de um sujeito que está sozinho, que é solitário, que está procurando um sentido na vida, né? E a aventura, ela não é uma ilusão nostálgica, não é, vamos dizer, uma loucura démodé como é a do Don Quixote, né? Ela é, de alguma forma, todos conhecem a história do Robinson Crusoe, é um sujeito que atraca numa ilha, um sujeito que fica lá tendo que sobreviver,
e ele refunda, vamos dizer, uma mini civilização. E aí ele perfaz, né, a história dessa civilização por meio das descobertas. Então ele cria um método, ele aprende a procurar sua comida, né, ele aprende a se abrigar, ou seja, de alguma forma a busca de um empreendedor já ali muito mais recente, né, desse sujeito que... E é muito interessante porque a ficção aí passa por registro, né? O Daniel Defoe, autor do livro, jurava de pé junto que a coisa tinha existido, tinha acontecido. Havia uma crença literal na autenticidade dos fatos, né? Era quase um romance que se anulava nesse sentido, né? E isso fazia parte, esse jogo, e olha só que interessante, né? No Don Quixote a gente falou das semelhanças com prosas contemporâneas do ponto de vista temático. Com Defoe, com Robinson Crusoe, a gente já tem, no começo da história do romance, uma questão que aconteceu mesmo ou não aconteceu? Uma das perguntas que mais me fazem, eu estou em palestra, vou dar palestra, vou fazer uma fala numa Bienal do Livro, vou aqui, vou ali, tem sempre essa pergunta. Tiago, esse romance, essa história, isso aconteceu mesmo com você? Né? É curioso isso, né? Porque as pessoas têm essa... Inversamente, o próprio autor... Ele quer, muitas vezes, colocar coisas no papel que aconteceram na vida dele e ele se sente muito constrangido, né? E ele tem que lidar com esse constrangimento e ele tem que pensar em estratégias. O que eu faço? Né? Eu mudo a história, eu mudo os nomes dos personagens, né? Eu mudo o gênero, profissão, sei lá, né? Como que eu faço para seguir sendo fiel à história que eu quero contar e não correr um risco de machucar as pessoas, né? E será que é possível não machucar as pessoas? Isso já está em Daniel Defoe, em Robinson Crusoe, né? Ou seja, nesse jogo de dizer para as pessoas, olha, isso aqui não é uma literatura, aqui é uma não ficção. E o romance, ele muitas vezes joga com esse limite, né? Aconteceu, não aconteceu, né? Aquela coisa narrada em primeira pessoa, aquela história narrada em primeira pessoa, colocando sempre uma linha tênue entre algo que pode ser factível, né? O romance joga com a verossimilhança o tempo todo, né? E eu acho que a gente tem uma terceira fundação do romance, que é a do Richardson. Richardson é um autor menos conhecido que esses outros que eu mencionei, é autor de Pamela, autor de Clarissa, né? Que é um sujeito que era muito, muito caretão, assim, tinha um conteúdo muito conservador, ele queria, vamos dizer, educar, né, os seus leitores, mas formalmente, ou seja, do ponto de vista literário, ele é um dos fundadores do romance. Ele inclui ali detalhes, né? Porque o romancista, ele ama os detalhes, né? Isso é uma coisa que a gente pode desenvolver, que a gente pode conversar muito sobre isso, porque o romancista, ele ama os detalhes, né? Ou seja, e muitas vezes o detalhe, é a ideia do metrônomo em cima do piano. Um metrônomo, né, oscilava em cima do piano. O metrônomo é aquele instrumento que, vamos dizer, dá o ritmo, né, para o pianista poder, vamos dizer, tocar sem fugir, né, excessivamente daquele ritmo. Ou seja, quando você numa descrição você inclui um copo num canto e esse copo não vai voltar mais, né, existem alguns elementos que parecem gratuitos, mas que estão dando verossimilhança a uma obra, né? Isso é inventado nessa época, né? Personagem com nome e sobrenome, personagem que não é um deus no Olimpo, que não é uma grande figura, né, mítica, não é? E bom, quais são os atributos dessa especificidade, né? O romance, ele é realista, né? O romance, ele tem um histórico realista, ele pode jogar com seus limites, porque o romance, ele tá, como a gente falou, ele está sempre querendo, né? Ele está sempre testando, né, as regras do jogo, mas ele é historicamente predominantemente realista. O que eu chamo de um romance realista, né? O que eu chamo dessa característica do realismo no romance? Não, então, em primeiro lugar, relações de causalidade, né? Então, por exemplo, quando você está contando uma história e de repente um personagem aparece do nada na cena, você nem contou que ele está entrando, ou seja, como que esse sujeito apareceu ali, né? Ou seja, você tem que apresentar o cara de alguma forma, ou dizer que ele entrou. Se tem duas pessoas conversando, de repente são três, se de repente está chovendo e depois eles estão na praia, debaixo, tipo, não vai fazer sentido, né? E você vai lendo uma obra procurando causalidade, né? Em segundo lugar, você tem a ideia de um personagem coerente. E cuidado, personagens coerentes são contraditórios também. Ou seja,
a coerência sem contradição é uma coisa tão chapada quanto o Clark Kent do Superman, que é um dos personagens, vamos dizer, agora sim, talvez o pessoal esteja dando, vamos dizer, uma densidade para esses personagens, mas na minha época, o Super-Homem, esses super-heróis, alguns super-heróis, não todos, alguns tinham muita densidade, tinham muitas histórias, né? Mas tinham aqueles personagens que eram chapados, eles só queriam uma coisa, sabe? Eles eram predominantemente bonzinhos, eles não tinham conflito quase. Não tinha conflito interno, era tudo externo, entendeu? É o vilão da cidade, de Gotham City. Ou, desculpa, Batman é um dos personagens mais densos que tem, na verdade. Espaço-tempo, né? Relação espaço-temporal, né? A questão do detalhe, ou seja, especificidade, detalhe, né? Para que você possa cada vez mais ir entrando na história. Nome e sobrenome dos personagens, né? Alguém como leitor, basicamente, né? Coerência interna, um retrato objetivo do presente. Essa é uma noção, vamos dizer, um retrato objetivo do presente. Um narrador que tem um certo bom senso na hora de descrever os acontecimentos. Mesmo que seja, pode ser em primeira ou terceira pessoa, mas mesmo quando essa objetividade não se dá, ou essa objetividade ela é, vamos dizer, translocada por um narrador que conta aquela história em primeira pessoa, essa loucura é realista, né? Os ciúmes do Bentinho, em Dom Casmurro, né? Aquele personagem de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que já começa o livro falando eu sou louco, sou doente, né? Eu sofro do fígado, eu não consigo. Ou seja, você já começa questionando o juízo dele. Será que ele vai ser capaz de nos contar uma história? Isso é realista, né? Do que a gente está falando nesse sentido, né? Que existe aí uma fidelidade. O que eu chamo de realismo? Uma fidelidade à experiência individual, né? Esse realismo está presente, inclusive, em narrativas futuristas, né? Você vai ver no Blade Runner, que é um livro do Philip K. Dick, por exemplo, né? Obra da Ursula Le Guin, ou seja, você vai ver ali relação de causalidade, você vai ver a especificidade. Se você não constrói um mundo minimamente ordenado naquele universo ficcional, o leitor nunca vai se surpreender, né? Ou seja, se o autor de Game of Thrones, né, se o autor o Steve Martin, se o autor de Game of Thrones não construísse a questão das famílias, das regiões, as suas características, não construísse uma história, toda uma tessitura narrativa, né? Quando alguém morre, quando alguém é assassinado brutalmente, ninguém ia se surpreender, porque ia falar, esse sujeito apareceu agora, surgiu, de repente um morreu, o outro vai morrer também, né? É claro, com o tempo você vai aprendendo que todas as pessoas que você mais admira na obra do Game of Thrones morre, né? Vai morrer com o tempo, né? Mas enfim, mas ele construiu uma narrativa ordenada. Para que a gente possa ter surpresa numa história, a gente tem que ter unidade, né? Isso é uma questão que eu trabalho muito com os participantes do meu curso, da questão da unidade, do foco narrativo, o tempo verbal, passado, presente, né? Quando que é bom fazer a transição, quando que não é bom, né? E é claro, gente, mais uma vez, esse realismo ele vai ser negado e ele vai ser recusado com o tempo. Do que a gente está falando aqui? De uma diferença entre o real e o realismo, né? Vamos dizer que o real seria a coisa em si, seria, aquele fato que eu quero narrar, né? Muita gente me escreve, Thiago, eu não consigo traduzir a realidade da forma como eu gostaria. Porque sempre isso vai implicar uma escolha. E muitas vezes o autor não conseguiu fazer essa escolha ainda, né? E o que eu quero dizer com isso? O que é realista? A cada época, né, a cada século, ser realista quer dizer uma coisa. Isso vai mudando com o tempo, né? Então aquilo que era, vamos dizer, o frisson do século XIX, muitas vezes, algumas coisas persistem, mas outras coisas só sobram, outras coisas deixam de existir, já caducam, entendeu? Então, por exemplo, o que é realista? O excepcional, aquilo que acontece acidentalmente, ou o mundano, aquilo que acontece cotidianamente? O pragmático, o dia a dia, o cotidiano, né? Essa nossa lida, né? Vida, política, salário, né? Ou o elevado, né?
os sonhos, a aventura, né? Algo que também está dentro do quadro do excepcional, né? Sobre o que eu vou escrever, né? Que tipo de realismo que eu vou dar, né? Ele vai mergulhar no mundo do sonho, do personagem, do protagonista ou não, né? Ou vai narrar as coisas do lado de fora da caixa preta da mente, né? E que noções de realismo, que linguagem que eu vou usar, né? Seja, que tipo de recorte? É sempre um recorte, né? E eu acho que existe uma... ou seja, o que é o realismo? São recursos que a gente usa. E o real, ele está sempre rompendo com o realismo. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo para vocês. Houve um tempo em que romances podiam ser muito melodramáticos, sabe? Eles podiam ser super melodramáticos, sabe? Eles exageravam tudo. Você carregavam nas tintas, né? Você tem várias obras do passado que ficaram na literatura, super carregam nas tintas, e que hoje não tem. Ou seja, o gosto se esse livro fosse esquecido e viesse como um original para o tempo presente e fosse espalhado por editoras, para as várias editoras, talvez ele não fosse aprovado por nenhuma. Porque é uma questão de sensibilidade do público, é uma questão do que envelheceu e o que continua, vamos dizer, a ilusão realista do presente, né? De alguma forma, o que é, vamos dizer, um recurso que continua sendo bastante comovente para nós leitores contemporâneos, e é disso que a gente está falando, né? Tem essa frase da Madame Stael que ela diz: estudar a arte de comover os homens é aprofundar os segredos da virtude, né? Antigamente as pessoas escreviam, ou pelo menos a desculpa era de que o leitor fosse ficar mais virtuoso. Hoje em dia as pessoas leem como uma forma de entretenimento também, né? Como uma forma de... A leitura é uma finalidade em si mesma, né? Existe um apelo subjetivo, que é corresponder a essa alma moderna. Ou seja, olha, esse personagem é como eu, ele vive num apartamento, ele tem essas questões, né? Ela sofre das mesmas coisas. Nossa, eu me identifico tanto com ela, né? Não é? E ao passo que, se hoje esse elemento de identificação ele é muito forte para nós, né, leitores do século XXI, mesmo do século XX, o melodramático já não tem muita graça. O melodramático já passou, sabe? Já envelheceu, né? Já deixou, né, né, já perdeu a sua potência, né? Eu vou falar... a gente vai fazer um exercício de enquadre e a gente vai falar muito disso, né? Da definição do enquadre do seu romance. Porque é muito importante que você entenda, desses parâmetros todos, como que você vai fazer, qual que é o tom, qual que é o personagem, qual que é o foco narrativo, qual que é a abordagem, onde você vai situar a tua história, né? Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, né, a Ana vai colocar aqui o link no final do encontro para você participar desse grupo de WhatsApp. O que eu vou mandar lá, né? Vai ser um dos nossos últimos materiais, um exercício de elaboração do enquadre da sua obra, né? Para você ir aos poucos descobrindo que livro que você quer escrever, né? Para que isso vá ficando claro, porque o enquadre é fundamental, o enquadre é a regra do jogo, né? Você vai definir as regras do seu jogo, mas você precisa definir as regras, né? Um dos grandes problemas do pessoal de hoje é que é indefinição. Eu quero fazer isso, depois você quer fazer aquela outra coisa, de repente começa um romance, o romance começa a virar um poema. Pô, legal, bacana, mas para o leitor não é tão bacana, né? Para construir um romance, você vai precisar de uma coesão, você vai precisar de uma coerência. E você vai precisar seguir firme naquilo que você se propôs para você mesmo. Mas para isso, você tem que estar muito seguro daquilo que você quer fazer, de alguma forma, né? Por mais que exista, vamos dizer, aquela descoberta do percurso, já estamos falando disso, né? A descoberta do percurso, a gente vai a cada momento, né? Tem aquela surpresa da descoberta, muitas vezes você não quer saber muito do seu romance, mas tem algo que você vai saber, né? Muita coisa você vai descobrir, mas tem algo que você precisa saber, tá? E dentro desse jogo, gente, esse jogo vai voltar muito o real e realista, né? Que recursos que são os nossos.
e que recursos não são os nossos, né? E como a literatura contemporânea está sempre jogando com esses recursos. Dá um exemplo, Samuel Beckett, né? Grande autor, século XX, colocou em xeque a questão do realismo no século XX. Tem um livro dele, uma obra chamada Molloy. Né? Ao final dessa obra, né, existe as últimas linhas dessa obra, não é spoiler, não se preocupem. Ele diz assim: então entrei em casa e escrevi, abre aspas, é meia-noite, a chuva fustiga as vidraças. Não era meia-noite, não chovia. Ou seja, ele promete o realismo e ele desconstrói o realismo, né? Não é? E olha, a gente tem um recurso aí que já estava no Don Quixote, que é a obra dentro da obra. Você pode perguntar, isso continua valendo? Ah, claro, né? Se for bem feito, continua valendo. Se está em Don Quixote, está em Beckett, se está no século XVI, está no século XX, a chance maior é que isso continua sendo um recurso interessante. Isso está em Hamlet também, está em Shakespeare, né? Uma peça onde o pessoal encena uma peça, né? Que tem nada mais contemporâneo do que isso, não é mesmo? E bom, é essa ideia, né? O que provoca a comoção na literatura do romance hoje, né? O que nos comove tanto numa obra? Então, em primeiro lugar, a construção de elementos identificatórios, né? Eu vou lá ler um livro da Svetlana, uma autora bielorrussa, Vozes de Chernobyl. Eu leio aquelas vozes daquelas pessoas que foram hospitalizadas depois do desastre, do vazamento atômico, né, da usina e tal. E eu me identifico e ao mesmo tempo me aflijo, porque eu sei que são pessoas humanas, são pessoas que poderiam ser... eu estou na pele delas e a pele delas está derretendo de radiação, ou seja, é extremamente aflitivo, né? Mas existe aí um elemento identificatório que é consciente e inconsciente, né? Isso é muito importante de esclarecer. Em segundo lugar, curiosidade, né? Com a obra, com a aproximação do romanesco, essa ideia de você sempre ficar mais curioso, sempre querer saber o que vai acontecer. Então, a situação do conflito, a antecipação de alguma coisa que não é revelada totalmente, né? Como que você pode manipular? Porque muitas vezes um romance sabe? Muitas vezes o romance não tem conflito, o romance não antecipa nada, o romance não tem nenhuma promessa, né? Então, como que você pode ser fiel ao teu estilo e ao mesmo tempo também construir uma promessa dentro da sua obra, né? Terceiro lugar, né? A ideia de catarse. O que é catarse? A gente, de alguma forma, a gente se realiza dentro de uma obra literária. Tem um estudo de uma neurocientista chamada Marianne Wolf. O que ela fez? Botou lá os eletrodos no cérebro de um leitor e ela vai vendo que o leitor literalmente viaja na leitura e ele aprende coisas. São questões de aprendizado afetivo, né? Então, a questão da catarse, ela tem muitas vezes a ver com isso por mais de entretenimento que seja uma obra, ela tem o seu poder subversivo, porque é aquela maneira de você fechar os olhos, você parar de enxergar a tua realidade um pouco, para quando você abrir os olhos, você vai enxergar o mundo a partir de outros problemas, né? Com, vamos dizer, um frescor renovado, né? E isso vai te ajudar, isso vai valer como uma experiência, né? E nesse sentido, né, remetendo inclusive a essa pesquisa dessa neurocientista, Marianne Wolf, viver um destino, cada livro é um destino, né? É um aprendizado pela experiência. A leitura de um romance é uma experiência. E se a leitura de um romance é uma experiência, imagina a escrita de um romance. Então, quando as pessoas me falam, Tiago, é difícil escrever esse livro. Aí eu pergunto, do que você está escrevendo? Aí ela me diz o que ela está escrevendo e eu falo, bom, meu amigo, não é à toa, né? Que é difícil escrever o que você está escrevendo, né? Ou seja, o trabalho do romance envolve uma mobilização, né? Uma mobilização subjetiva, afetiva. Se para o leitor é assim, para o autor também é, né? Para que ele não se deixe mergulhar, que ele não se deixe perder dentro do abismo do romance, né? Ou seja, ele olha para o abismo olha para ele, fica aquela situação constrangedora e às vezes é difícil mesmo, e não só porque é difícil escrever, mas também por aquilo que você está escrevendo, pelo tema que você está abordando, né? Mas ao mesmo tempo é de alguma forma uma coragem que é muito, muito retribuída pelos leitores, né?
Havia uma época um projeto de microcontos. Existem microcontos excelentes. Microconto é um gênero super legal, mas eu ouvia nessa época, o pessoal falava assim: ah, nossa, microconto é sucesso, porque ninguém tem tempo mais de ler hoje em dia, né? Quanto, sabe, quanto menor, melhor, porque aí o pessoal vai lendo, né? São drops, é um chiclete, um microconto. Quer um microconto? Quer um microconto? Depois você joga fora, depois come outro microconto, né? É totalmente contra-intuitivo isso. Mas a realidade é que as pessoas gostam de narrativas longas. Claro, uma boa, né? Narrativa. Tem que ser um bom livro, né? As narrativas longas, elas são mais lidas pela turma do que as curtas, né? Ou seja, as pessoas preferem romanções a contos. Elas preferem contos a poesia. E eu tô falando de, sei lá, de mercado mesmo, entende? Não tô falando aqui de... Meu, é isso, a poesia é o caroço da linguagem. A poesia é o suprassumo. Poesia é mais difícil que prosa, né? Isso é uma ilusão, achar, eu escrevi na adolescência, era fácil. Não é fácil. Poesia é mais difícil que prosa. Não tô, gente. A poesia, vamos dizer, é o caroço da linguagem. É aquela potência, né? Que cabe uma árvore inteira ali dentro, né? Romance não é. Romance é menos difícil do que a poesia, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O romance é muito mais lido. Por conta de todos esses elementos que eu apresentei aqui. Identificação, envolvimento, catarse, a possibilidade de viver uma experiência, a possibilidade de sair da sua vida e voltar de novo, e voltar assim, ufa, sabe? Sabe? E, bom, você já viveu essa experiência como leitor, né? E a gente vive como autor também, né? A gente vive de outra forma, de uma forma muito mais ativa, muito mais envolvente em muitos sentidos, e muito mais difícil também, né? E por falar em destino, e por falar em... e só uma parte. Se a pessoa ler teu livro e gostar do seu livro, a chance de... Imagina que ela entra numa livraria, tem lá 3 autores desconhecidos, e tem você, é que em algum momento, né? Vamos dizer, você lê um livro do Murakami. Putz, adorei. Jefferson Tenório. Ah, putz, adorei. O Carla Madeira. O próximo livro, daqui. Nossa, saiu um novo livro? Eu vou, porque esse eu conheço, é diversão garantida. Entendeu? Eu posso até ficar curioso com o novo, mas nossa, em algum momento eu quero ler o livro novo da pessoa. Ou seja, a questão não é o contrário do mini conto, sabe? A questão é continuidade. A gente quer poder habitar uma boa história, né? Porque essa história de alguma forma nos costura, nos dá coesão, nos dá sentido, nos dá um caminho, né? E por falar em caminho, em destino, o que a gente vai discutir agora? Vamos passar para um novo momento da nossa conversa. Que é recuar um pouco da matéria narrativa, do romance, e ir para o fazer literário, e para o fazer do ofício. A gente tem que falar disso agora, nesse momento, né? Porque escrever o romance é também a vida do romance, né? São as escolhas que a gente toma. São etapas, né, que a gente percorre, né? Como que a gente faz para não queimar etapas, e como que a gente faz para aproveitar essas etapas uma por uma. Eu vou fazer um esforço aqui, que é um esforço que eu chamo de um esforço de engenharia reversa, né? Que é um esforço de tentar pensar num caso que não é exemplar, porque não existe caso exemplar, mas é um caso ao qual eu tenho um acesso privilegiado, que é o meu caso, né? Eu publico há quase 20 anos. Já fui produtor cultural, já fui tradutor, já fui jurado de prêmio literário, já trabalhei como ghostwriter, já fui correspondente internacional freelancer, fui finalista de todos os prêmios literários brasileiros de monta, Jabuti, Oceanos, ou seja, eu conheci um monte de gente, ouvi essas histórias, né? Aquilo que eu não vivi, eu aprendi porque meus amigos estavam vivendo, né? Sou amigos de grandes escritores, Paloma Vidal, Julian Fuchs, né? Débora Dornelas, ou seja, pessoas que viveram e estive, vamos dizer, como testemunho ocular, né, dessas experiências, né? E como que a gente pode fazer para pensar quais são os 7 divisores de águas, vamos dizer, que me ajudaram a me trazer até aqui, né? E com isso a gente vai tentar entender o que leva um autor para o próximo momento, o que leva um autor para o próximo passo. Então, em primeiro lugar,
Eu acho que uma das grandes coisas que aconteceu no meu percurso autoral, e uma das grandes decisões foi participar de uma oficina de criação literária. Por que uma oficina de criação literária é importante? Né? Por que ele não é só um grupo, né, aleatório que a gente monta? Vamos montar um grupo, sabe? Que é mais uma distração do que qualquer coisa. Né? Não, uma oficina de criação literária é um espaço de. É o fim da leitura passiva. Né? Você começa a ler ativamente. O que significa ler ativamente? Eu começo a aprender com aquilo que eu estou lendo. Né? Ou seja, eu começo a debater o texto que eu faço e o texto que eu leio. Né? E começo a enxergar paralelos e começo a enriquecer um repertório de aprendizados por meio da leitura. Né? E é muito interessante porque a oficina te permite enxergar a escrita como um processo, não algo que. Não o 0-1, não um elemento binário de não feito, feito, mas de uma estrada, de uma construção. Né? E você aprende a aceitar esse processo de uma forma bastante. De entender aquilo que faz parte, né? E em relação ao qual você para de brigar. Né? Em segundo lugar, a gente já mencionou por alto isso, já falei da oficina de criação, foi a elaboração de um enquadre. Né? E o que significa um enquadre dentro do aspecto da vida autoral? Né? Eu construí, de alguma maneira, circunstâncias para conseguir escrever. Né? Então, sou formado em psicologia pela USP e resolvi entrar no mestrado, encaminhar a graduação, né, para pós-graduação, para escrever literatura. Ou seja, a minha maior motivação, ela era motivação escusa, entendeu? É aquilo que você fala, é o mais importante, é a prioridade. Eu queria escrever. Eu comecei a escrever minhas crônicas, né? No espaço que eu tinha enquanto eu não estava estudando, quando eu não estava fazendo as aulas da pós-graduação. Ou seja, o que é o enquadre, de modo geral? Né? Não precisa ser uma pós, não precisa ser um... Como que você vai, vamos dizer, construir... Se nós somos condicionados pelas circunstâncias, como diz o materialismo histórico, é preciso condicionar essas circunstâncias humanamente. E eu digo mais, literariamente. Então, como que você pode fazer para hackear o seu cotidiano, né, de modo que ele acolha a tua atividade literária? Porque muita gente, ela se senta para escrever e, ao mesmo tempo, ou seja, vai fazendo uns compromissos que boicotam o próprio projeto, que são um modo inconsciente de você não fazer, entendeu? E você vê que só de falar isso, muitos de vocês vai pensar, nossa, pode crer, né? Nossa, é verdade, né? Pois é, na mesma manhã que você ia escrever, você agenda um dentista. Na manhã que você ia escrever, que você acorda um pouco mais cedo, você resolve abrir o e-mail e fala, só deixa eu resolver algumas coisas por aqui. Ou seja, a gente está continuamente desconstruindo as condições para a nossa escrita. Então, a criação de enquadre tem a ver com isso. Não só com isso, mas também com isso. Né? Quais são as circunstâncias? Esse foi o segundo passo. Quando eu falei, quer saber? Eu vou entrar no mestrado porque aí eu vou ter tempo de escrever. Né? Muitas vezes você pode estar se aposentando, e muitas vezes você pode estar aposentado, e às vezes não é tempo, hein? Não é tempo, porque muitas vezes você está com o teu tempo muito livre e você não construiu o seu enquadre. Né? E inversamente, tem gente que tem 2 empregos, 3 filhos, né? E conseguiu construir enquadre, está escrevendo livro. Né? É o caso de muita gente que eu conheço. Né? A questão não é, estou sem tempo, não é isso. Já vai falar disso. Terceiro lugar, comunidade. Isso para mim foi um passo que quando eu fui procurar os meus, né? O que é procurar os seus? Pessoas que escrevem em diferentes gêneros, né? Pessoas que estão publicando, pessoas que estão tendo a mesma coragem que você precisa ter, né? E conversar com essas pessoas, aprender com elas, fazer amizade, né? Não é contato, é também alguma coisa nesse sentido, mas o contato ele vai ser meio esvaziado se ele não tiver um propósito, uma curiosidade subjacente a ele, sabe? Mas a construção de uma comunidade, ela vamos dizer, acolher a heterogeneidade de caminhos e pensar que você vai fazer o seu, né? E você se sentir acompanhado de alguma maneira, né? Dentro desse mundo louco, desse mundo caótico, centrífugo em que a gente vive, né? Então, o contato com autores publicados foi um dos passos que, em retrospecto, foram fundamentais para me trazerem onde eu estou hoje. Né? Em quarto lugar,
Como, como não falar disso? A publicação do meu primeiro livro, né? A publicação do primeiro livro foi uma expansão, assim, né? É muito diferente você escrever para publicar do que você escrever sem vistas a publicar. E depois que você publica, depois que você vê o teu nome na capa de um livro, você se torna... Tem uma questão de responsabilidade que você assume, que é ainda maior do que você tinha antes. E responsabilidade é justamente responder por algo que você diz, por algo que você escreve, né? É a resposta, é dar nome à coisa, né? E a responsabilidade tem a ver com isso. Isso dá te dá uma... Não é uma solenidade, mas isso dá, vamos dizer, uma ancoragem que muitas vezes falta na hora de escrever, né? E essa ancoragem fala, pô, já sou um autor publicado, né? Esse livrinho que eu... putz, isso saiu, né? Saiu na Folha, teve uma resenha na Folha, isso teve uma resenha aqui e ali, teve uma bolsa que eu ganhei com esse livro, ou seja, existe, vamos dizer, algo que está acontecendo, que agora está em movimento, ou seja, a publicação do primeiro livro é revolucionário na vida do autor, sabe? O autor pode ser modesto, e ele vai ser, e tudo bem, porque a gente muitas vezes se coloca num lugar de muita humildade mesmo, de falar, sei lá, é um livro, é o meu livro, né? É um livro só, entre tantos outros, mas é meu, né? É meu, né? Seja, não é por assim, a gente pode ser humilde e se sentir orgulhoso também, ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que as duas coisas fazem sentido. Eu acho que em quinto lugar, um divisor de águas importante foi uma bolsa de criação literária. Eu tava falando disso, né? Quando eu resolvi encaminhar meus pacientes do consultório psicanalítico e me jogar nesse projeto, e eu ganhei uma bolsa para escrever meu primeiro romance, e esse prêmio e esse romance foi escrito ao longo de um ano, e depois o livro foi finalista de prêmio, tá eu com o Jô Soares lá com o meu livrinho ali, que é o Estado Vegetativo, que é o meu primeiro romance, publicado em 2007, que, enfim, é um livro que continua me surpreendendo, assim, de alguma maneira. Depois, mais pra frente, eu conto, não sei se daqui a 3 meses, 6 meses. Mas, enfim, é isso, também tem isso. O teu romance, ele vai te... Quanto mais você se empenha nele, mais ele te dá, entendeu? Eu acho que a gente pode ser sonhador ou pragmático. Do ponto de vista pragmático, eu sou muito grato aos livros que eu publiquei, sabe? Porque eles vão tomando caminhos próprios, né? Aí chega alguém e fala, putz, li esse livro, Thiago, faz um projeto aqui no Sesc com base nesse personagem. Foi o que aconteceu com esse livro, né? Foi graças a uma bolsa, né? Thiago, pô, quero levar teu livro para uma editora de romances policiais no Egito, por exemplo, sabe? Enfim, é isso. As coisas acontecem, gente. Não subestimem as coisas, né? E é bonito, né? É muito louco como a gente vive desconstruindo, assim, a gente vive se jogando para baixo, né? E muitas vezes a gente precisa abrir a cabeça para falar, não, nossa, sabe o potencial disso? Qual é, meu filho? Entendeu? Sabe o que um livro pode fazer pelo autor? Sabe? É grande, é gigante, né? Em sexto lugar, as viagens. Eu sempre fui um cara que... esse foi um outro passo, né? Que assim, desconstruindo o meu percurso. Eu gostei muito de viajar, sempre gostei muito de viajar. Eu não sou o cara que mora num sítio, embora conheça escritores que moram em sítio, escrevem de lá, têm vidas muito bacanas. Mas eu escolhi outro projeto, que era o projeto de viajar, que é o projeto de conhecer o mundo. Então o livro me permitiu, a literatura, o romance me permitiu passar temporadas na Tailândia, no Japão, China, Europa, Berlim, Barcelona, Buenos Aires, né? Conhecer pessoas incríveis, aprender com isso. Ou seja, um romance ele é uma boa desculpa para uma pesquisa, né? E uma pesquisa é uma boa desculpa para conhecer pessoas, né? Ele abre portas, ele te oferece essa presença transversal, onde em algum dia você está, né, na fronteira com Mianmar, né? Acabou de entrar num campo de refugiados e no outro dia você está sendo convidado para um casamento em Bangkok e de repente você está numa moto
e para alugar um terno, ou seja, estou falando todas as coisas biográficas, coisas que aconteceram comigo. Você pode, se Thiago, esse não é o meu passo. Oh, é ótimo que não é seu passo, mas se você gosta disso, ele é um prato cheio. E se você não gosta disso, também é um prato cheio. Porque tem grandes escritores que estão cultivando a sua horta, estão cultivando o seu jardim, estão montando suas oficinas, estão respirando ar puro, estão meditando, ou seja, estão construindo a vida que eles querem, entendeu? Com base nisso, com base nessa sustentação, sabe? Em último lugar, em sétimo lugar, qual que seria, vamos dizer, a sétima decisão que eu tomei, que de alguma forma foi revolucionário para mim e que com certeza vai ser revolucionário para você, né? É a construção de uma plataforma, né? Pois é, vocês estão vendo esse cara aqui. Por que eu estou publicando esse sujeito aqui escovando os dentes? Porque eu posso, porque é isso. Se você só chegou a mim porque eu tenho um canal e o meu canal me representa, né? O seu canal pode ser, ele pode ter muitas caras. Então você pode, por exemplo, ele pode ter muitos formatos. Você pode publicar numa revista, você pode publicar num jornal, você pode ter uma coluna, né? Mas o que te garante uma plataforma? Uma plataforma é uma forma de dizer: eu sou um escritor, eu sou uma escritora. A partir daqui eu me projeto, né? Eu conheço escritores que são tradutores, ou seja, que eles trabalham em paralelo com uma editora, né, trabalhando como parceiros das editoras, por exemplo, né, outros que também coordenam oficinas, ou seja, tem todo tipo, né, ou seja, é amplo, né, e montar uma plataforma é o que vai te dar subsistência, é o que vai te dar liberdade, é o que vai te dar autonomia, né. Thiago, eu não faço questão de ter essa plataforma, eu já tenho meu trabalho, eu quero. Pois é, mas então a sua plataforma talvez seja a sua página de autor, né? Que trabalha para você. Você não trabalha para ela. As redes sociais têm que trabalhar para nós, autores, porque senão a gente vai ser sequestrado. É mais uma coisa nesse mercado de venda e compra de atenção que vai sequestrar a nossa atenção. E a coisa mais valiosa que a gente tem, nós escritores, vamos dizer, uma atenção profunda sobre as coisas. É uma atenção vertical sobre as coisas. É dedicar às coisas um cuidado que não seja superficial, né? Num tempo em que tudo dura 5 segundos, hein? Tudo dura 10 segundos, né? Então, assim, como é que você vai esperar escrever um romance se você não construir... A sua plataforma é isso, né? É fazer as coisas trabalharem para você, né? E pode ter muitos formatos, né? E, gente, é o que eu falei. Milhares de pessoas passaram pelas minhas oficinas presenciais e online, né? Já coordenei oficina no Sesc, já coordenei oficina, coordenei oficina em vários centros de formação e cada um vai fazer o seu percurso. Mas existem algumas coisas que são comuns, assim, nessas etapas e que eu queria discutir com vocês, né? O que marca, vamos dizer, cada um desses passos? A bolsa, a publicação de um livro, a oficina de criação literária, a construção de um enquadre, de você construir para si um estilo de vida, para mim as viagens, né? Em algum momento pode ser outras coisas, né? E a plataforma. Em primeiro lugar, existe uma ideia de que, de alguma maneira, de uma etapa a outra, houve um salto aí. Houve um salto. Eu pulei, sabe? Teve algum momento assim, eu vou. Eu fui. Deu certo. Ufa. Entendeu? Ao mesmo tempo, existe um outro atributo que é uma abertura à alteridade. A viagem, a publicação. Você vê que tudo isso é sempre uma espécie de conhecimento do outro. É uma espécie de descentramento, de alguma forma. É muito louco, porque o escritor passa muito tempo ali escrevendo, né? Muito nos devaneios, produzindo, se deixando levar. Mas tem algo ali que é uma diluição, entendeu? E que só vai existir se você, de alguma forma, desligar um pouco o teu ego, parar de pensar, o que vai virar isso, né? O que eu vou conseguir com isso? Ou quem serei eu, a minha persona literária, né? Pô, tira esse terno aí, sabe? Escreve mais folgado com uma roupa mais à vontade, né?
Muitas vezes essa, essa, esse ego, ele é uma roupa muito justa, muito apertada, e que você está tentando espelhar e está tentando espelhar. Você não vai escrever um bom livro desse jeito, né? O livro, ele é uma abertura para a alteridade em si, inclusive. Ele é uma entrega, ele não é uma contenção, né? Quando a gente fala de estrutura, a gente não está falando de contenção. A gente está falando de continente, né? A gente não está falando de coerção. A gente está falando de disposição das condições. Né? Isso é muito diferente uma coisa da outra. E as pessoas fazem, não, liberdade total. Putz, liberdade total infelizmente, você vai se perder um pouquinho, né? Então, e o que há mais em comum entre esses elementos? Espaço, ou seja, de alguma forma, cada etapa dessas foi criando um espaço interno e externo, né? E, ainda que tenham sido saltos, cada etapa dessas foi uma formação, foi uma oportunidade de aprender coisas, foi uma oportunidade também de confrontar expectativas que me assustaram, assim, sabe? Muitas vezes você fala, mas como assim? Né? Por que isso está acontecendo desse jeito? Né? E aí você entende, e aí você compreende, e aí você se humaniza nisso, né? Eu acho que eu passei de uma época de um sujeito que era muito jovem, né? Sei lá, em algum momento você vai, é isso, você vai habitando esse mundo, né? Você vai habitando esse mundo encantado. E é uma formação. Isso é algo em comum entre esses elementos. E também é progressivo. Embora sejam saltos, é progressivo também. Né? Cada fase meio que abre caminho para a seguinte. Que abre caminho para a seguinte. E assim por diante. Né? Bom, gente, por falar em percursos, né? A gente tem falado muito em percursos, muito em projetos específicos, projetos autorais. Eu vou compartilhar com vocês 2 depoimentos de percursos muito singulares de pessoas que passaram pelo curso A Preparação do Romance, tá? Eu acho que eles são muito ilustrativos, né, em muitos sentidos, e são uma diversificação, vamos dizer, desse percurso, né? E é uma maneira de mostrar um pouco, né, do que a gente está falando e do que a gente vai falar mais para frente. Então vamos lá com vocês. Léo Oliveira, que publicou um livro, né, O Sonho de Amadeu, que foi premiado internacionalmente. Isso foi no ano passado, com um romance que ele escreveu no curso A Preparação do Romance. Eu podia dar outro exemplo também, a Tina Vieira, que escreveu Maboc, que foi finalista do Prêmio Jabuti, com seu primeiro romance publicado no contexto do curso A Preparação do Romance. Enfim, a questão não é fazer um inventário, mas é mostrar a singularidade dos percursos. Olá pessoal, meu nome é Leonardo Oliveira. Eu conheci o curso do Thiago Novaes por volta de 2016, 2017 e eu estava naquele momento, né, com uma história na cabeça, super cristalina na minha cabeça, mas eu simplesmente não conseguia ordenar ela. Foi quando eu procurei, né, por vídeos e técnicas que orientassem esse processo de escrita, né? E foi então que eu me deparei com o curso do Thiago. E aí, logo quando eu vi os primeiros vídeos, eu já comecei a me identificar com uma série de questões, de vários insights, né? E entrei no curso, assim, né, para ver qual é, né? E foi muito interessante, assim, porque além das palestras, né, que você tem ali, as aulas e tal, tem a questão dos exercícios, né, que os exercícios funcionaram muito para mim, para soltar a minha escrita, porque tinha muita coisa, eu era muito travado, assim, ainda sou, né, ainda sou muito travado, e eu sempre relembro desses exercícios para me destravar. E quando eu comecei a fazer os exercícios, eu senti que a história começou a fluir, assim, eu comecei a escrever de fato, né. Então, o curso para mim funcionou muito nesse sentido, de descobrir mecanismos de destravamento de escrita, digamos assim. Comecei a produzir muito mais. Então, eu comecei o curso em 2016 e 2017, terminei. E aí, então, eu demorei mais um tempo escrevendo, mais um ano e pouquinho, 2. E finalmente agora eu consegui publicar meu livro, né, O Sonho de Amadeu.
E para mim o ponto de virada assim da minha escrita, sem dúvida, foi a partir do momento que eu decidi estudar, né, ali na oficina literária ali do Tiago. É isso. Eu conheci o Tiago pelas redes sociais, e quando surgiu a oportunidade do curso da nova turma, foi que eu me inscrevi. Olha, eu me inscrevi assim que abriu. Era uma curiosidade. Eu já tinha lido sobre ele, quem era o Tiago. Aí já fui na Amazon e comprei livro do Tiago, que fui começar a ler depois. Mas gostei, já vi a resenha, né, do livro. Aí ele formado na USP, psicólogo, psicanalista, dentro de uma área que eu amo de paixão. E, sabe, valeu a pena. E agora o principal do curso de escrita criativa é o número de pessoas, a troca que a gente tem, esse convívio diário, né, de informações e literatura. A gente troca muitas informações, é muito bom. E eu procurava um bom motivo para escrever. O meu romance está aqui na minha cabeça, me acompanhando desde 1998. E eu precisava, não sei por que tanto tempo, né? Mas ele agora tem pesquisa, ele tem fundamentos. Tá lindo, tá ficando lindo. Eu estou apaixonada pelo meu romance, entendeu? Então eu acho que esse é um caminho. Se a gente está buscando, né, essas razões, realmente no curso com o Tiago, ele é muito generoso, a fala dele, os vídeos, as aulas que ele disponibiliza para gente, os outros professores que ele convida. Gente, é de uma generosidade, de uma coisa tão gostosa, que eu sou grata a tudo isso, porque para mim mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar literatura. Bom, pessoal, o tempo do romance. O romance ele não se faz em um dia, né? Então eu acho que a gente está chegando um pouco nessa especificidade. Você vai precisar de um método, você vai precisar criar um método próprio, e você tem caminhos para criar um método próprio. Se eu fosse impor, vamos dizer, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não, eu vou te apresentar condições, possibilidades, né? Você não precisa fazer sozinho, você não precisa inventar a roda sozinho. Muitas vezes alguém, vamos dizer, pode. É aquela coisa, alguém tem uma tesoura, sabe? Alguém tem uma ferramenta que te passa e fala, não acredito, isso salvou minha vida, sabe? Às vezes é algo mais simples do mundo, né? Mas você vai precisar de um método, né? Para de alguma forma dar conta da dispersão que é nossa, que faz parte da nossa confusão, né? Você vai precisar desenvolver um conhecimento próprio do romance para avançar. E o romance, ele não tem... O romancista não espera a inspiração. É completamente diferente de outros criadores. O romancista, né? Isso é uma outra coisa. A escrita do romance não é hobby. Até estou brincando aqui com hobby. A escrita do romance não é hobby, né? E nesse sentido ele não espera a inspiração, né? O texto que você vai escrever inspirado, muitas vezes ele é da mesma qualidade do texto desinspirado, ou seja, aquele texto que você senta, né, para escrever. E eu digo mais, muitas vezes se você está escrevendo com regularidade há alguns meses, né, a qualidade do teu texto vai ser muito melhor do que um texto, vamos dizer, atirado ao acaso num diário em algum momento. Em algum momento você vai ter grandes achados, né? Que bom que tem esse elan cósmico, né? Essa experiência oceânica, né? Que um momento de inspiração não dá, mas a gente não pode depender disso, né? A gente não pode depender disso, isso não existe. Romance se escreve quando tá afim e até quando ele não tá, entende? E aí quando ele senta, é que nem tomar banho quando você é criança, você entra e fala, que delícia, entendeu? Passa um tempo e você... Tô mergulhado de novo, entrei no Matrix novamente, né? E é isso, a escrita não é hobby, eu acho que tem uma mentalidade muito diferente, gente, da do contista, das pessoas que publicam nas redes sociais posts curtos. Eu acho que tem uma coisa, isso, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que parar de pensar na escrita como as cápsulas que você vai jogando no mundo. Tem uma outra mentalidade que você vai ter que desenvolver, né? De exercício de fôlego, né? Como construir uma cena que vai te tomar 10 dias de escrita, por exemplo, né? Você consegue fazer isso? Não seria um bom exercício,
não é muitas vezes o que o seu romance pede, né? Eu acho que é isso, assim, como que você vai construindo fôlego com o tempo, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma forma de estruturar a minha semana que, assim, toda semana eu tenho 3 prioridades. Claro que eu tenho uns zilhões de coisas para fazer, mas eu defino 3 prioridades. Aquilo que, se eu fiz aquelas 3 coisas, a semana me levou adiante para, vamos dizer, para mais próximo dos meus propósitos, não é? Uma das coisas, se você está escrevendo um livro, tem que ser o seu livro, entendeu? Te sobram 2 prioridades, né? Não vai ser por osmose, não vai ser fingindo que a gente é romancista, pegando um cachimbo, dando umas tragadas, sabe? Não é assim que a gente vira, né? Vocês já são romancistas. Eu acho que o desejo já constitui a substância, entende? Eu acho que é um pouco confiar no bojo desse desejo que vai nascer. A gente falou da semente que contém a árvore inteira. Então, muitas vezes a gente tem a semente. A gente tem que conseguir enxergar um pouco a árvore, né, com a semente em mãos, né? Bom, gente, e com relação ao tempo do romance, muita gente faz confusão mesmo, né? E muitas vezes a gente trava porque a gente confunde em qual etapa que a gente está, né? Ou qual sazonalidade. Eu gosto de pensar em sazonalidade, em estações, né? E eu faço o paralelo com as estações do ano, as etapas da elaboração de uma obra. Então, em primeiro lugar, sobre as estações, né? Cada etapa da elaboração de um romance pode ser visto como uma estação predominante. Então, existe a estação. A gente começa no inverno, estamos aqui no inverno, começamos no inverno, primavera, verão e outono. Ah, Thiago, mas existem dias quentes no inverno. Pois é, exatamente, com a literatura é a mesma coisa. Muitas vezes, na fase do inverno, você vai, vamos dizer, ter momentos primaveris, ter momentos de verão, por exemplo, né? E assim por diante. Ou seja, eu estou falando aqui de um clima predominante. Então, o que eu estou chamando do inverno na literatura, dessa primeira fase da literatura, né? Da produção de um romance. Então, em primeiro lugar, você vai ter um estágio da preparação do romance que é uma espécie de devaneio, de recolhimento. Não é para você saber o que você vai escrever nesse momento. E tudo bem não saber. Eu já sentei, precisava saber, não definir. Eu falei, calma, você tem que passar por essa fase. É um momento de devaneio, de recolhimento, né? De leitura, de nutrição, né? Aquele momento em que você está tomando o seu chocolate quente, que você está comendo seu fondue, que você está dando aquela nutrida, né? Porque é inverno, né? E é uma fase de estruturação da obra. Você começa a estruturar o que você vai fazer. Você começa a descobrir o que é que você vai escrever, né? É muito importante que a gente dê a liberdade para o inverno existir. O inverno precisa existir, não é a estação preferida de todo mundo, né? Estamos fazendo aqui uma brincadeira, um paralelo, mas é isso, faz sentido, porque as pessoas ficam ansiosas, né? De ver a coisa pronta. Elas não conseguem, elas têm muita pressa. Então, muitas vezes elas atropelam, escrevem um romance que no final elas não queriam escrever, as pessoas não querem ler. Então, se você não dedicar um tempo legal a essa nutrição, a esse cultivo, a esse devaneio, o seu projeto vai sofrer mais para frente. Cada uma dessas etapas tem a sua angústia, né? Tem a sua dificuldade subjetiva a ser confrontada, né? E o inverno, qual que é a angústia do inverno? É o caos, a imprecisão, né? Então, quanto mais intolerante a gente é às coisas indeterminadas, mais difícil vai ser ficar nessa fase, né? Quanto mais apressados estivermos, mais difícil vai ser ficar nessa fase, né? Por mais importante que ela seja. A segunda fase da preparação do romance, ela é a primavera, né? O que é a primavera? É a juventude, é aquela criação irrefletida, é aqueles momentos em que você dispara no gramado, né? Ou seja, é o momento em que você vai escrever a sua primeira versão da obra, né? Você vai ter esse momento de começar a conectar a sua pulsão, seu desejo, né? É um momento mais apaixonado, é um momento também mais indefinido, que muitas vezes você está convivendo com aquilo que você acha que é a coisa, mais do que o que de fato é, né? Mas muito do que você inventa ali tá
tá florescendo, tá despetalando, vai virar adubo, vai virar, vamos dizer, ao mesmo tempo fertilidade e também excesso, né? É muito curioso porque a gente sempre faz mais, às vezes menos do que a gente deveria fazer, né? Tem passagens que vão pedir um desenvolvimento e tem outras passagens que vão pedir um corte, né? Corte, ou seja, mas é adubo, você corta, aquela mata ali vai ajudar a cultivar, vamos dizer, a próxima florada, as próximas plantas, as próximas árvores e assim por diante, né? É isso, a primavera é a fase da relação, da lua de mel, entendeu? Lua de mel pode ter briga, pode ter conflito, claro, não é perfeito, né? E eu acho que justamente a angústia dessa fase da primavera, da primeira versão do romance será que eu tô no caminho certo? Será que é isso aí? Né? Será que é essa história? Né? E ao mesmo tempo em que eu me entrego, né? Ao mesmo tempo que algumas coisas você fala, você já começa a reler, ou seja, você já começa a entrar na terceira fase, né? E começa a ficar angustiado, mais uma vez. A primavera também acolhe o verão, principalmente no nosso país, não é? De estações menos distinguidas, assim, né? Então a terceira fase qual que é da preparação do romance? Você tem algo pronto, você escreveu a sua primeira versão, é isso, né? Você descobriu que texto que você está escrevendo, né? Porque a gente só descobre aquilo que a gente realmente queria escrever depois que a gente termina a primeira versão. Então as coisas estão mais claras, nessas horas você vai emagrecer o texto, né? O verão, você enxuga, né? Falta coisa, excede coisa, né? Linguagem, personagem, coesão. Você vai estruturando tudo. Um texto ruim, uma passagem ruim vai ficando boa, né? Você vai trocando as palavras, você vai desenvolvendo passagens, né? Você vai... É isso, o que excede? Ou seja, o verão, ele é super visível, as coisas estão em plena luz, né? Então você começa a enxergar melhor as coisas, né? Você começa a enxergar com mais distanciamento, né? Muitas vezes a primeira versão, você está muito grudado no texto. Você precisa fazer um exercício de desprendimento para poder ver se aquilo faz sentido, né? Até muitas vezes, né? E já pulei para o verão? Ah, nossa, esqueci do slide do verão. E a quarta fase, né? Bom, e qual que é a angústia do verão, né? A angústia do verão mais uma vez, isso vai ficar bom, né? A primeira angústia é a imprecisão. A segunda, putz, é o caminho. A terceira será que isso vai ficar bom? E a quarta fase é o outono, que é o momento das revisões finais, né? Que é uma atenção aos leitores. Eu começo a enxergar aquela obra como um objeto no mundo, né? E ao mesmo tempo que começa a ocorrer uma espécie de luto, um movimento de luto, sabe? De se despedir do processo. Você vai ficando triste falando... Muita gente nem percebe isso, né? E vai ficando angustiado, não quer acabar, não quer se despedir da obra, não consegue se despedir, tem dificuldades e tal, né? E ao mesmo tempo aquela perspectiva do mercado editorial. Eu vou vendo meu livro no mundo, meu livro vai se tornando um objeto, né? E a angústia própria dessa fase e depois? O que vai acontecer agora, né? Ou seja, cada etapa do processo tem as suas angústias. E cada etapa do processo pede a manutenção da sua pulsão criativa, né? Pede que você, de alguma forma, dê continência a isso que muitas vezes transborda, que muitas vezes chega mais melancólico, chega mais exíguo, um pouco mais escasso, que você precisa cultivar, né? Ou seja, existe uma manutenção interna da pulsão criativa a cada etapa do processo. Em geral, gente, o que acontece? A gente costuma superestimar aquilo que a gente é capaz de fazer num dia. Então, por exemplo, você trabalhou 3 dias. Ah, nossa, não avancei nada. Né? A gente costuma superestimar, falar, nossa, eu devia ter feito muito mais. Né? E a gente costuma, inversamente, subestimar o que a gente seria capaz de fazer num ano. O que você é capaz de fazer num ano é frequentemente subestimado. Você pode fazer muita coisa num ano. Né? É só fazer as contas, né? Você coloca lá 200 palavras no papel de um bom texto, você fala, que pouco. Pois vai botando 200 palavras por dia, ao fim de um ano você tem um livro, né? E se ele for bem cultivado, e se ele tiver, ou seja, passado fase a fase, se você tiver tido as suas histórias de amor com esse livro,
as suas brigas com livros, se o seu livro tiver sido visitado por todas as suas dimensões pessoais, todas as suas personalidades, né? Ele vai se tornar um bom livro. Ele vai ser o seu melhor livro. Isso é só o começo, gente. A gente vai continuar essa conversa. E olha, a coisa não se dá se você não participa. Não se dá se você não engaja. E não é amanhã, não é ontem, é agora. Sabe, aproveita esse momento, né? A gente sempre procura algum momento quimérico, potencial que vai ser ideal. Aproveita agora, aproveita que a gente está junto, aproveita que você se inscreveu nessa semana, né? Vamos junto nessa, tá bom? Quarta-feira, às 20 horas, e vamos falar da psicologia da criação, de como elaborar um romance que seja, sabe, que te faça querer escrever a próxima página e que faça o leitor querer virar a próxima página na leitura. E como estruturar esse equilíbrio, né, entre projeto e improviso, né, planejamento e pulsão espontânea criativa. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigado. Foi uma delícia, foi muito intenso. E a gente segue. Um grande abraço e até mais. Tchau!